Olá, pessoal. Começando aqui a nossa última aula, né, a aula número 4, sobre os sucessivos meios técnicos, né, que desde a primeira aula lá eu comentei com vocês que é para chegar no conceito de globalização, né. No último vídeo, né, da aula número 3, nós vimos a questão do meio técnico, né, que é o segundo período aí da evolução técnica da humanidade, que compreende o período aí da Revolução Industrial, né, que é por volta ali de 1750, 1760, e vai até 1945, né, em âmbito mundial, que é o que é marcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Como eu disse para vocês, né, no Brasil esse processo demorou muito para acontecer, né, ele não é único no planeta todo. Apesar disso, né, com agora a gente entrando nesse período, né, que nós já teríamos uma quarta revolução industrial agora, né, que seria mais um período desse da evolução técnica, né, mas porém a gente ainda não tem uma muito material sobre isso, né? Esse autor aqui, por exemplo, que eu usei para fazer essa aula, ele já faleceu em 1992, né? Então, para vocês verem como o pensamento já estava adiantado, né? E tudo que ele escreveu acabou acontecendo, principalmente em relação a esse período agora que a gente vai tratar, que é o último aí da evolução técnica, tá? Que é chamado de meio técnico científico informacional, que vai de 1945 em diante, ok? Então, só para frisar, né, tudo isso, esses três períodos, né, todos esses são períodos, tá? Períodos de tempo. Então, você pegou uma parcela ali de tempo, estabeleceu que aquele período ali você teve características comuns e aí você dividiu, né? No caso aí foi a história da humanidade, como eu disse para vocês, foi dividida em três, né? E tem um quarto período que agora que é chamado Revolução Industrial 4.0, né? Que seria da, da produção à distância, da nanotecnologia, da evolução genética, de tudo isso aí. Deixa eu ver se eu consigo ajustar melhor a tela aqui. Não vai dar, né? Então vou ter que passar depois ali os demais. Vamos lá. Então, ó, primeiro, né, o primeiro passo para se dar a globalização de fato é a questão da Guerra Fria, tá? A Guerra Fria, ela ocorreu nesse período que está aí na tela, ó, de 1945, né, até 1989. O começo dela é marcado pelo final da Segunda Guerra Mundial e o final da Guerra Fria é marcado pela queda do Muro de Berlim, tá? Esse período de Guerra Fria, a Guerra Fria em si não foi um conflito armado, tá? A gente já deve ter até trabalhado isso em alguns outros momentos aí. A Guerra Fria, ela foi um conflito político, ideológico e armamentista, né? Principalmente, né, entre as duas potências mundiais, que naquela época eram os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Então, era uma corrida onde um tentava superar o outro no desenvolvimento tecnológico, né? Então, a ida do homem à Lua, né, o desenvolvimento de vacinas, de armamento, tudo isso um fazia, o outro ia lá, tentava fazer melhor, né? E assim foi a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né? Ela não chegou a ter nenhum tipo de conflito armado diretamente entre esses dois, tá? E o final dela, né, foi marcado pela queda do Muro de Berlim, porque nesse caso tem a ver com o socialismo, né, que era o sistema econômico da União Soviética também. E aí, quando você tem a queda do Muro de Berlim, né, você decreta ali a falência do socialismo, né, e você começa a ter um mundo em sua maioria capitalista, né? Principalmente pela influência dos Estados Unidos em relação aos outros países. Então esse período, né? A gente tem esse período
que foi o que mais trouxe desenvolvimento tecnológico pós-revolução industrial, né? Esse período de Guerra Fria nós tivemos muitos avanços científicos, né, e tecnológicos. Muitas das tecnologias a gente usa hoje, né? A internet é um exemplo disso, né? Vários elementos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu não vou numerar agora nesse momento, mas vários elementos foram criados para o mundo da guerra, né? E aí hoje a gente acaba utilizando, né? Principalmente pela corrida espacial. Segundo tópico aí, ó, aumento da interação entre ciência e tecnologia, né? Isso é fundamental e é uma característica muito grande desse período que nós estamos passando aí do meio técnico científico informacional, que é o quê? O desenvolvimento da ciência, né? Ou seja, você tem mais vacinas, mais remédios, mais equipamentos para fazer diversos tipos de exame, né? Tem equipamentos de exame hoje que acabam ocupando uma sala toda, né? Mas você tem todo o surgimento desses aparelhos e medicamentos e vacinas todas nesse período aí, né? É um período, como eu disse para vocês, que houve um desenvolvimento tecnológico imenso, né? E a ciência e tecnologia, né? O exemplo mais claro que a pandemia, eu acho que é possível que vocês entendam isso, né? O desenvolvimento das vacinas, né? Tem até vários panfletos aí que divulgam na internet, né? Que você consegue ver a tecnologia utilizada em cada vacina, né? E aí você consegue perceber a diferença de cada tecnologia utilizada nas 4 aí, por exemplo, que estão sendo aplicadas no Brasil, né? Outra característica aí, o terceiro tópico, é que os objetos já surgem informacionais, né? Ou seja, você já tem objetos que já nascem tendo um vínculo, por exemplo, com a internet. Então, o que a gente nem imaginava antigamente de você conseguir, por exemplo, reproduzir um vídeo em um celular, a gente não conseguia, no começo da internet era muito difícil você abrir até uma foto no computador, né? Demorava para carregar aquilo. E hoje em dia você consegue assistir um filme no aparelho celular, né? Então, isso é muito comum, né? Hoje você tem relógio que conecta à internet, né? Tem outros aparelhos, cartão de crédito, cartão de débito, que você não precisa mais nem encostar na máquina, né? Só pelo sensor ele já funciona. Então, vários objetos já têm essa característica informacional, né? Que é em relação à informática das coisas, né? A intencionalidade, né? Ou seja, você tem uma gama de aparelhos, produtos e tudo que o homem constrói, todos eles têm uma intenção, né? Essa é a intencionalidade das coisas, né? Você tem uma rodovia ali, ela tem uma intenção de estar ali, né? Você tem um aeroporto, você tem uma intenção específica, principalmente intenção comercial, né? Isso que manda no mundo hoje ainda é o dinheiro, né? Então, às vezes você vê uma rodovia, a rodovia vai para o litoral, beleza, é uma rodovia que foi construída para o paulista poder ir curtir a praia. Não é, né? Essas rodovias aí são feitas para o escoamento de mercadoria, principalmente para o Porto de Santos, né? Então, por isso, né, que elas existem, né? Então, tem uma intencionalidade tudo que é criado pelo homem. Produção de novas espécies, né? Você desde lá de quando o homem conseguiu domesticar animais e plantas, né? Ele vem fazendo isso e hoje vocês sabem que tem até experimentos de clone animal, né? A gente teve o primeiro clone animal que foi a ovelha Dolly, né? Que eles fizeram em laboratório um clone. Tem várias raças de cachorro aí que são manipuladas, né, em laboratório para serem híbridas, né, quando você tem a mistura ali de outras raças, né, então isso hoje, assim, exemplificando, seria um exemplo mais simples aí para vocês entenderem isso, né, que já é possível fazer isso. O espaço se torna artificial, né,
hoje em dia você não se tem mais natureza, né? A gente não fala mais a palavra natureza, apesar no popular até se fala, eu gosto de ir para a natureza e tal, mas não existe hoje, né? A natureza em si, o conceito natural, você não pode ter intervenção humana, né? Qualquer lugar que o homem já pisou, ele deixa de ser no planeta Terra, né? Porque apesar de ter já visitado a Lua, a gente não tem nenhum tipo de construção lá, mas, né? Aqui na Terra, o espaço artificial você vê em todos os lugares, né? Inclusive no meio rural, né? Quando você vê várias plantações, aquilo não é natureza, né? A plantação em si, se você vê uma plantação de alface, de couve, aquilo ali é artificial, né? Em nenhum momento na natureza você vai estar andando e vai encontrar uma plantação de alface. Não vai, você vai encontrar espécies misturadas, né? Mas uma só, é só o homem que faz. Então isso é a artificialidade do espaço, né? Por isso que a gente não tem mais como usar, né? Apesar, como eu disse para vocês, isso acontece, né? Muitas pessoas ainda usam o conceito natureza, mas não existe isso mais, né? Tudo é modificado, tudo tem poluição, tudo tem interferência do homem, né? Seja lá pelo som, né? A gente tem várias regiões aqui de Guarulhos mesmo, da Serra da Cantareira, ali, região do Cabo Sul, que você tem espaços que são conservados, porém tem o barulho dos aviões, né, que manobram ali em cima para poder pegar aqui o rumo da pista do aeroporto. Então isso é uma interferência humana, né? Para os animais isso é algo que não é normal ali para o ambiente que ele vive. Aí os exemplos que eu já falei, né, vacinas, remédios, aparelho para exames, né, isso tudo contribuiu muito para o aumento até da expectativa de vida da população, né? Você tem hoje uma média de idade maior do que há alguns anos atrás, né? Hoje isso faz com que as pessoas vivam um pouco mais, mas lembrando que isso não é comum em todos os países, né? A gente tem alguns países da África, por exemplo, com IDH baixíssimo, que a média de idade lá da população chega a 32 anos, né? Com 32 anos é o máximo ali que a maioria está vivendo, né? Devido a vários problemas, principalmente de saúde, ao vírus da AIDS, né? A fome, a falta de tratamento de água, né? Então isso ainda você pega países como a Suazilândia, por exemplo, que é um dos últimos lá na tabela de IDH, é bem isso. A média de idade, a expectativa de vida é muito baixa mesmo. Mas, né, em outros países isso contribui um pouco mais, né? Se você pegar a expectativa do Japão, Canadá, da Noruega, né, são expectativas sim que chegam a passar dos 90 anos, né? Enquanto você tem um país africano lá que 32 assim não consegue sair disso. Fora isso, né, nos países pobres a gente tem o problema da criminalidade também, né? Nos países de terceiro mundo como o nosso, assim, que você tem uma periferia muito grande e a questão do tráfico de drogas é intensa, né? Você tem também se você for, por exemplo, pegar a média de idade, por exemplo, de um jovem homem que nasceu na periferia, ela às vezes ela já chegou, né, na década de 90, hoje melhorou um pouco isso, mas chegava a 27 anos, né? Porque ou às vezes o cara se envolvia com crime e era morto, né? Ou às vezes tinha ali um desvio, era preso e aí acabava, sei lá, eu já vi casos de contrair ali um problema no dente, o cara não conseguir recuperar aquilo e falecer, né? Por causa de uma inflamação generalizada, infecção generalizada, né? E então isso ainda é comum, né? A gente tem vários jovens ainda que acabam morrendo, né, no país de terceiro mundo devido à criminalidade, né, de overdose, essas coisas todas que a gente vem vendo aí nos últimos anos, né, principalmente agora é comum também, né, alguns casos de mortes pela questão do narguilé, né,
alguns jovens, né, já com câncer de esôfago, câncer de pulmão, né? Eu vi um relato aqui de uma conhecida que teve que tirar parte do pulmão porque acabou desenvolvendo lá um problema grave, enfim. Então, tem essas questões que vão influenciando nisso, né? E aí, por mais que você tenha uma medicina desenvolvida, nós acabamos em conflito com esses problemas. E por último aí, a lógica global e o mercado global, né, que é a tal da globalização. Então, o meio técnico científico informacional tem essa lógica global de funcionamento do mundo, né? Então, a internet que a gente usa aqui, ela pode se conectar com a internet que é usada lá na Austrália, que é a mesma coisa. Então, isso tudo tem uma lógica de mercado muito grande, né, para que o mundo consiga se conectar e você consiga, principalmente, vender para mais pessoas. Né? Tem vários youtubers aí, os meninos que, por exemplo, fazem vídeo na Angola, em Moçambique, e eles, a maioria dos espectadores deles são aqui do Brasil. Né? Angola e Moçambique são países que têm a língua portuguesa aí também como idioma oficial, e eles fazem lá o vídeo e a galera, assim, já vem mandando dinheiro, eles conseguem ter uma renda lá com o YouTube, a maioria com espectadores aqui do Brasil. Tá? Então isso é um exemplo aí bem claro dessa conectividade do mundo, dessa globalização que a gente tanto fala, né? Hoje você escuta músicas de cantores de outro país, né? Pega um exemplo aí agora da música coreana, né? Que você tem várias pessoas que acompanham esses cantores, né? Aqui no Brasil, mesmo sem saber uma palavra de coreano, o cara ali acompanha, é fã. Assim como a música americana também, né? E esses outros países aí que a gente sempre acaba consumindo alguma coisa dele, né? Seja um programa de TV, seja um canal de YouTube, seja um produto que você compra e seja enviado de outro país para cá, né? Então, tudo isso é exemplo de globalização. Então, nós estamos nesse mundo, né? O que falta a gente é se reconhecer dentro de todo esse contexto, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui, tá? Essa parte dos meios técnicos, e aí a gente continua na próxima semana, tá ok? Muito obrigado, pessoal, até mais, viu?